Capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus indo para o Monte das Oliveiras significa compreensão espiritual. Quando você se volta para dentro, para a presença de Deus, procurando luz para o seu problema, paz, verdade e beleza o cumulam. As pessoas são propensas a encarar tudo literalmente. Devemos lembrar que há também aqui uma alegria de palavras. Quando falamos, por exemplo, dos cegos, surdos e aleijados, devemos lembrar que existe uma cegueira espiritual, uma surdez interior, embora os ouvidos externos estejam normais, sem qualquer doença. Aos que não querem ouvir nada de novo, recusam-se a escutar o significado psicológico da Bíblia e estão espiritualmente surdos. Muitas pessoas têm medo de avançar para o seu objetivo anunciado. Veem obstáculos, são os aleijados. A ideia por trás de todas as histórias da Bíblia é transmitir um significado psicológico e mais elevado do que as meras interpretações literais das palavras. Encarar essa parábola literalmente é uma coisa. Compreendê-la de um ponto de vista psicológico é outra, muito diferente. Há cerca de 100 anos, Kimbe apresentou a explicação para a mulher apanhada em adultério. Acho que a interpretação dele sobre o significado dessa parábola é magnífica. Ele ressaltou que o adultério, de que se falava naquele tempo, era o fato da mulher ter deixado os velhos preceitos ortodoxos, passando a escutar os ensinamentos de Jesus. Assim ela estava pecando aos olhos de todos, os seus antigos amigos. As pedras representavam as acusações, o ridículo e os insultos que lhe foram assacados pelos outros. Contudo, quando ela deixou de se preocupar com o que os outros pensavam, e na medida em que aderiu à verdade, não mais pôde descobrir falta em si mesma. E quando não mais encontrou falta em si mesma, o mundo deixou de arremessar-lhe pedras. Isso significa que não importa quanto um homem possa ter transgredido as leis da vida, não importa quão hediondo tenha sido o seu crime, mesmo que seja condenado pela sociedade, se ele se elevar na consciência,
ao ponto em que deixe de condenar a si mesmo. As línguas de todos os rumores irão silenciar e mão alguma se levantará contra a sua pessoa. Umas poucas preces superficiais não serão suficientes, mas uma fome e sede profundas de se tornar um novo homem, além de uma transformação da mente e coração, irão extirpar de sua mente os erros do passado e farão com que todas as coisas se tornem novas. Embora seus pecados sejam escarlates, haverão de ser brandos como a neve. Embora vermelhos como sangue, haverão de ser como lã. A palavra adultério, referida na Bíblia, significa idolatria ou imoralidade espiritual. Sempre que encontramos num ânimo negativo de medo, ódio e ressentimento, estamos cometendo adultério, porque casamos com uma falsa crença e adulteramos a verdade. Sempre que acreditamos em dois poderes ou falamos que existe um demônio, estamos cometendo adultério no verdadeiro sentido da palavra. A qualquer tempo que coabitamos com o mal, como a inveja, ciúme, calúnia, difamação, ressentimento, ódio, etc., estamos poluindo o santuário de Deus, que é a nossa própria mente. Está escrito que nossa mente deve ser chamada de uma casa de orações. Mas quando nos identificamos com pensamentos e emoções negativas, fazemos da mente um covil de ladrões e nos tornamos tudo aquilo com que nos identificamos. Se nos identificamos com ressentimento, cometemos adultério no coração, sentimento ou emoção subjetivos. Essa emoção negativa passa a governar e controlar nossa fala, pensamento, ações e reações. Quando o homem está sob o domínio de imagens e emoções negativas, é um servo ou um escravo. Está, na verdade, sendo comandado como um servo pelos pensamentos negativos que reinam supremos em sua mente. Nesta altura, você pode ver novamente o segundo capítulo, que versa sobre a festa de casamento de Caná, onde está ressaltado que toda prece é realmente uma festa de casamento. Com que você está mental e emocionalmente identificado neste momento? Seu cônjuge no casamento é o sentimento, consciência, ânimo ou convicção interior que tem no presente. A avaliação que faz de si mesmo determina de que espécie serão os filhos de sua mente. Os filhos que saem de seu verdadeiro sentimento a respeito de si mesmo se tornam manifestos como saúde, paz, abundância, sucesso social e financeiro, etc. A qualquer momento que dispensar atenção, sentimento e emoção a algum pensamento ou ideia negativa, está cometendo adultério no sentido bíblico. Se uma pessoa ou marido começam a remoer ou acalentar um ressentimento, já cometeram um adultério, porque estão mental e emocionalmente unidos a ideias e conceitos de uma natureza negativa. O homem que é petulante, irritadiço e se queixa constantemente está coabitando e indo para a cama com pensamentos nocivos. A cama significa a mente. Não deitamos entre os nossos pensamentos? Encontramos repouso em nossa alma? Certamente, encontraríamos uma paz profunda, serenidade e segurança se nos voltássemos em pensamento e amor para o centro divino interior e olhássemos para os outros através da luz de nossos anseios. E nossos anseios são de paz, harmonia, alegria, saúde e felicidade. Comece agora a estender a mão para todos de acordo com as verdades eternas. Vai se descobrir sob a influência de forças espirituais que estão dentro de você. Sempre que se sentir propenso a ficar furioso,
pense imediatamente em seu objetivo, na vida, e no mesmo instante o pensamento negativo perderá toda a força. Um sentimento positivo e confiante de bondade, verdade e beleza assumirá o controle e você avançará espiritualmente aos pulos. E na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Comece agora a compreender o significado psicológico dessa história maravilhosa. Veja como as pessoas atiram pedras em si mesmas durante o dia inteiro. Examine, por exemplo, o caso de um homem que perdeu somas consideráveis nos negócios. Vamos supor que ele tenha falido. Muitas vezes fica sentado sozinho, remoendo as coisas, criticando, castigando e flagelando a si mesmo. Chega a dizer: mas por que tinha de investir todo o dinheiro? Devia saber que ia fracassar. Não sirvo para nada. Sou um fracasso. Essas e uma dúzia de outras declarações similares fluem silenciosamente de seus lábios. O único acusador é o sentimento de carência, fracasso e incapacidade de realizar o objetivo. A meretriz, a mulher com um filho ilegítimo que pode ser condenada e apedrejada pelo mundo, sempre poderá se voltar para a verdade interior e alcançar sua libertação. Ela compreende que Deus não condena ninguém. Seus olhos são puros demais para conterem iniquidade. A sociedade e o mundo podem condená-la. Ao filho confiou todo o julgamento. O filho, como diz o Dr. Nicholl, é sua mente. Esse é o lugar em que pronuncia julgamento a respeito de si mesmo, pelos pensamentos que acalenta. A meretriz aprende que tudo o que precisa fazer é cessar de condenar a si mesma. Deus já a perdoou. Na verdade, Deus ou o Absoluto nada sabe a respeito de seus erros ou temores. Assim ela perdoa a si mesma, ao assumir o ânimo de paz, amor e harmonia, abandonando o ânimo de culpa, desespero e autocondenação. Ela se afasta do passado e desliga-se completamente da maneira de viver anterior. Identifica-se mental e emocionalmente com seu objetivo, que é paz, dignidade, felicidade e liberdade. Ao fazê-lo, Deus e sua glória respondem automaticamente. Ela descobre uma onda de paz avançando pelas regiões áridas de sua mente, como o orvalho do paraíso. Além disso, a luz de Deus penetra em todos os recantos escuros de sua mente. A madrugada de sabedoria de Deus desponta e as sombras do medo, culpa e autocondenação se dissipam. Quando ela cessa de condenar a si mesma, o mundo também não pode condená-la. Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. A parábola diz que Jesus se inclinou. Nós nos inclinamos sempre que nos afastamos da única presença e poder e adoramos falsos deuses. Nunca devemos descer de nosso estado de consciência elevado. Nunca devemos nos desviar de nosso objetivo. Quando permitimos que o medo, preocupação e ansiedade penetrem, estamos nos inclinando ou afastando da fé em Deus e em todas as coisas boas. O demônio representa o acusador na Bíblia, ou os pensamentos e sentimentos negativos que acalentamos. Recordamo-nos que deixamos de alcançar nosso objetivo na vida. Lembre a si mesmo de Deus, recorde-o e volte para a fonte de onde veio. Pense, fale e haja do centro divino interior, que é o lugar secreto do mais alto. Será então elevado e novamente estará identificado com seus objetivos, que são as grandes verdades de Deus que aprendeu. Você está aqui basicamente para ressuscitar
as qualidades de Deus. Quando pensa mentalmente nele, e seu amor está sempre se elevando para um nível de ser mais alto. Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. É justamente essa a maneira pela qual você se dirige à multidão variada de sua mente. Silencia essa multidão ao rejeitá-la mentalmente, compreendendo que ela não possui qualquer poder, que nada há para sustentá-la. Nada é, apenas tenta ser alguma coisa. Corte as cabeças desses pensamentos, queime-os, porque retornou em fé e confiança ao lugar secreto de serenidade dentro de si mesmo, onde Deus e sua onipotência habitam. A armadura de Deus o envolve agora. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus e a mulher representam você mesmo, quando realmente se uniu ao que deseja ser ou ter. Toda a condenação desapareceu. Está sozinho com seu ideal. Experimentou a alegria da prece atendida em seu coração. Há muita repetição no resto deste capítulo 8º do Evangelho de João. Vamos, no entanto, esclarecer os versículos principais, ou mais importantes. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Trovar diz: eu sou aquele que projeta. Você se torna o que afirma e sente ser. Só que agora você acredita e aceita como verdade que é o que deseja ser e permanecerá como é. Em outras palavras, morrerá nos seus pecados, significando que não alcançará seu objetivo na vida. Se um homem que está afligido da pobreza se recusa a ingressar no ânimo de opulência e na crença em um Deus de abundância para sempre, atendendo a todas as suas necessidades, irá permanecer pobre, independente da igreja a que se juntar ou do credo que adotar. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é uma verdade óbvia. Se está agora doente, a compreensão de saúde e paz de espírito irá libertá-lo. Essa seria a verdade que o libertaria. A aceitação do seu desejo de saúde é o seu Salvador e Redentor. Você continua no mundo quando permanece fiel à ideia ou sentimento de saúde perfeita em sua mente, independente da aparência. A palavra é seu pensamento, sentimento ou consciência interior. Há poucos minutos, quando eu estava escrevendo este capítulo, uma mulher telefonou-me. Era uma ligação interurbana e ela me contou como pusera em prática um dos métodos de cura descritos num dos meus recentes livros, Traveling with God, Viajando com Deus. Tinha o que um médico dissera ser um caso extremamente grave de infecção no pé. Penicilina e outros antibióticos de nada haviam adiantado. Era incapaz de andar. 6 ou 7 vezes durante o dia, ela aquietava as engrenagens da mente, fechava os olhos e entrava dentro de si mesma. Afastava-se mentalmente do pé, da aparência das coisas. Ficava totalmente desligada. Suavemente, afirmava que a presença curadora infinita estava saturando cada pensamento e cada átomo de seu ser, tornando-a plena, pura e perfeita. Ficava afirmando isso por 2 ou 3 minutos. Em sua imaginação, caminhava pela casa, sentindo todos os objetos de cada aposento, fazendo todas as coisas que normalmente faria. Fazia isso durante cerca de 5 minutos, depois encerrava seu tratamento espiritual, dando graças à presença de Deus interior.
Manteve esse método de prece por vários dias, até que ocorreu uma cura completa. No dia em que estava marcada a operação, o médico ficou espantado ao constatar como o pé dessa mulher tivera uma recuperação rápida e total. O conhecer a verdade é simplesmente um movimento da mente, pelo qual você se identifica com o seu desejo, aceitando-o integralmente. Talvez você esteja dizendo para si mesmo: eu gostaria de poder sair de minha situação atual. Ou talvez esteja pensando: eu gostaria de poder passar férias em Londres, mas não tenho dinheiro. Você é livre, porque pode afastar-se do lugar em que está no momento e mentalmente imaginar e sentir que está em Londres. Pode permanecer nesse estado meditativo por vários minutos, ou mais tempo ainda, até sentir a naturalidade do estado. Ao abrir os olhos, não está em Londres, mas para lá viajou psicologicamente. Acertou tudo na mente, libertou-se do seu senso de anseio ou carência. O ego profundo encontrará o meio pelo qual você poderá viajar para Londres. Você pode mentalmente se apropriar e tomar posse de qualquer estado de consciência, porque é livre. Seu estado de consciência torna manifestas suas meditações, sentimentos e crenças. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Se temos uma ideia negativa instalada na mente, nosso pai é o diabo. Devemos impregnar a mente com as sementes da verdade e tratar de sua germinação com amor e devoção. Se um homem sente ódio ou ressentimento, tem o diabo como pai e mãe. O ânimo predominante é sempre o fator que controla. A crença no medo, velhice, morte, doença e todas as outras falsas crenças representam o diabo, porque mentem a respeito da verdade. Mas em inglês, quando se soletra o nome do diabo, devil, de trás para frente, vamos encontrar a palavra life, que quer dizer vida. Milhões de pessoas são governadas pelos pensamentos do passado e estão vivendo de acordo com velhos padrões e experiências. Em outras palavras, estão vivendo de trás para frente, porque são dominadas por dúvidas e temores adquiridos no passado. O diabo significa viver de trás para frente. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que qualquer manifestação apareça, deve sair primeiro do invisível. Devemos ter antes o sentimento de convicção na consciência. Onde você estava antes de nascer? Na linguagem mais simples e clara, é-lhe dito que estava no estado eu sou. Estava no estado absoluto ou paradisíaco. Quando seu filho nasce, é a vida universal, Deus, ou eu sou, assumindo o papel dessa criança em particular. É o incondicionado, tornando-se condicionado. É o informe, assumindo forma. Eu estava nu e você me vestiu.